Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Podcast da Cidade, terceira temporada, episódio número 11. Hoje eu tô recebendo aqui o João Kalash, ele que é profissional especializado em comunicação política, comunicação pública e também em comunicação, faz muitas campanhas eleitorais. Então, hoje eu vou conversar com o Kalash sobre comunicação eleitoral, política. A gente vai passear por um mundo super interessante e você que está assistindo é o nosso convidado. Vamos nessa? Kalash, seja muito bem-vindo ao Podcast da Cidade. Valeu pelo convite. João, me fala um pouco da sua jornada. Como que você despertou para a comunicação? Fala, cara, isso aqui é a minha vida. A comunicação é muito curioso. Eu tinha um padrasto que já falecido, ele é publicitário de formação, trabalhava muito na área de planejamento e atendimento, e eu, muito pequeno ali, com 9, 10, 11 anos, via ele chegando com pasta de material publicitário, publicidade daquela época. Falava, pô, interessante isso. Olhava como é que eram os layouts, as peças, achava aquilo ali interessante. Depois ele me mostrava como é que ficava pronto o material na TV. Aquilo ali me encantou um pouco. Eu falei, pô, interessante, por que eu não faço isso? Eu fui estudando um pouco mais, quando eu fui para o segundo grau, fui olhando e acabei entrando. Ele trabalhava numa agência, virei estagiário já com 17 anos, aquele 0800, sabe? Você recebe o ticket que era de papel na época e começa a estudar aí, começa a aprender aí, roda, vai para todas as áreas e vê como é que é. Então, desde os 17 eu comecei bem cedo, graças a ele, em agência de publicidade, aprendendo. E qual foi a primeira agência que você trabalhou? Foi a VS, do Lula Vieira, um publicitário que até hoje é muito conhecido, fez campanha eleitoral, mas ele trabalhava era uma agência grande, do Lula e do Valdir, então o nome era VS por isso. E eu comecei lá, fiquei um ano e meio, 2 anos lá, até ir para outras agências, E ainda como passou por estagiário. tudo? Por todas as áreas? Passei rapidamente, né? Naquele tempo que o estagiário roda um mês, fica um mês na criação, um mês na mídia, um mês na área de produção, um mês no atendimento, acabei ficando no atendimento. E durante um bom tempo fui da área de atendimento até migrar um pouco mais para a área de planejamento, que também não deixa de ser atendimento. O cara para ser atendimento tem que ser político. Com certeza, com certeza. Quer dizer, eu acho que tudo tem que ser político na vida. Porque quando a gente fala política, as pessoas acham que político é trabalhar na área política. E não. Político é ter jogo de cintura, político é saber ouvir, às vezes ouvir mais do que falar, numa negociação, numa conversa. Isso tudo é política. Acho que a política está presente em todas as profissões de alguma forma. Até um médico tem que ser político na hora de dar uma notícia para um paciente ou para um familiar de paciente. Então a política eu acho que está presente no dia a dia de todo mundo. Chegou um momento da tua carreira que você realmente entrou no mundo da política, na política eleitoral. Como é que foi isso? Teve algum gatilho, alguma campanha que você determinou, vou para cá? Muito curioso. Eu sempre brinco o seguinte: quando eu tinha 9 anos, 10 anos, não sei te explicar porquê, Igor. Eu adorava ver programa eleitoral. Com 10 anos. Eu decorava os jingles da Benedita, da Cidinha, jingles de Brizola. Eu decorava, eu gostava de ficar vendo. Às vezes eu achava meio tosco, brincava com minha mãe, ria. Olha aquele cara, candidato a deputado, aquelas claquetezinhas básicas. Eu ficava brincando, nossa. E achava engraçado ao mesmo tempo curioso, interessante. Então eu via. Minha mãe dizia assim, meu filho, pelo amor de Deus, política não, né? Eu falei, não, eu acho divertido. Por um lado era bom, porque era um cidadão que se interessava pela política. Por outro, sempre tem aquele preconceito de que, pô, política, que saco. E aquilo ali passou, assim, gostava de ver, comecei a trabalhar. Meu primeiro cliente como estagiário na VS foi a ALERJ, Assembleia Legislativa. No então, o presidente Jorge Pisciani, no primeiro mandato dele, mas eu era só o estagiário. Mas ali já comecei a entender um pouco o mundo da política. Aí depois eu rodei em várias agências. Isso foi de 2003 até 2009. Trabalhei em algumas agências, Publicis, Artplan. é, Trabalhei na Giovanni muito tempo. Até que eu, por um acaso, recebi um convite de um diretor que tinha trabalhado comigo já para ir para a Proli, que era uma agência que não se conhecia muito no mercado, mas era a agência que atendia o governo Cabral, que estava há 2 anos já no poder, e que é uma agência que tinha uma perspectiva de crescimento bem bacana. Tinha acabado de eleger o Eduardo Paes em 2008, e me chamam, eu vou em janeiro de 2009, falei, pô, vou tentar sorte, vou ver qual é. E acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz profissionalmente, sorte, né? Porque eu aprendi muito ali com comunicação pública, não só com campanha eleitoral, mas com comunicação pública. Você tinha a equipe que tocava a comunicação do Cabral e a comunicação do Eduardo Paes, que até hoje são referência não só de comunicação, como de políticos, por mais que tudo que o Cabral tenha passado, do ponto de vista jurídico,
até hoje se fala muito do Cabral do ponto de vista de gestão dele e todo o secretariado que ele teve. Então ali foi uma grande escola para mim. Em 2010, eu tenho a primeira oportunidade de participar, não de fazer, de participar. Eu era o cara que ficava ali um pouco mais do que serviu o cafezinho, mas eu estava ali por perto. Em 2010 eu aprendo muito com o Renato Pereira, que é até hoje um grande marqueteiro. Eu aprendo como é o mundo de uma campanha eleitoral, que é até muito diferente de uma campanha de hoje. Era uma estrutura mega, tinham mais de 120 pessoas trabalhando, fazia campanha de várias dobradas, inclusive eu era responsável um pouco por essa parte mais dobrada, com deputados, mas eu vi os programas sendo montados na ilha, eram 12 ilhas de edição na campanha do Cabral, Caraca. em 2010, 12 ilhas de edição. Até um certo exagero, mas não era o modelo Renato de ser, acho que tinha muito orçamento na época para isso. Então, era eleição de Cabral. Reeleição, né? Reeleição de Cabral. Uhum. Ele se elege em 2006, ele se reelege em 2010. Então foi a reeleição do Cabral, uma estrutura muito grande, e eu tive a oportunidade de ver desde a construção de rádio, construção de 3D, maquete eletrônica na época era permitido, você tinha toda a estrutura de montagem de programa de rádio, tinham 5 pessoas que acompanhavam, a gente chamava de as meninas que ficavam acompanhando quando é que saía veiculado, então cada uma ficava numa emissora, 24 horas, você tinha turnos, vendo onde era veiculado cada uma das inserções, tanto do Cabral quanto dos concorrentes dele. Uma estrutura mega, que hoje não existe mais. Mas ali eu aprendi muito, em 2010. E dali em diante eu continuo trabalhando na Prole, fico na Prole até 2016, quando ela acaba, e ali eu tenho a oportunidade de todos os anos pares a participar ou fazer campanhas. Dei uma sorte também de 2012 já ser colocado num cargo mais de liderança na campanha do Rodrigo Neves, a primeira campanha do Rodrigo, e dali decola para várias outras campanhas. Caramba, cara. Foi muito denso e num curto período. Num curto período. Caramba, isso é louco. Agora, Kalash, a publicidade varejo, publicidade comercial e a publicidade política. Qual é a grande diferença? Tem diferença na sua visão, na sua análise? Tem uma grande diferença, que para mim é o que mais me instiga e que me dá mais prazer em fazer comunicação pública, não só campanha eleitoral, mas comunicação pública. Na comunicação pública e na campanha eleitoral, tempo é tudo. Para quem é ansioso como eu, é bom e ruim, né? Porque você vê a coisa acontecendo rápido, mas também você sofre pra caramba. Você não tem tempo. Um produto como o da Ceras Johnson que eu trabalhei, um Hyde, Baygon, Off. Você tinha um tempo ali, vamos fazer pesquisa, vamos analisar a pesquisa, vamos ver, tem que ajustar aqui, o filme está ótimo, manda para o internacional aprovar. Isso leva 6 meses desde que o projeto começou a ser pensado até o filme ir pro ar. Uhum. Na comunicação pública, ou seja, ou numa campanha eleitoral, questão de horas às vezes, questão de madrugada a gente virar com uma decisão que acabou de acontecer. E o que mais me encantou desde 2009 é eu folhear o jornal e ver que tudo aquilo que eu estou lendo não só interfere na vida das pessoas que eu gosto, que eu convivo, como também na minha vida profissional. Então, ler a UPA sendo desenvolvida, as UPPs sendo implementadas, a clínica da família sendo montada, isso tudo vendo mudança na vida das pessoas que trabalhavam comigo, aquilo ali, de fato, tem uma relevância muito maior do que se eu estou vendendo mais Baygon ou menos Baygon. Não, sem tirar o mérito da publicidade, não é isso. Sim. Mas é uma característica diferente. Então, eu vejo mais valor na comunicação pública do que na comunicação privada, porque ela é no tempo dela, no tempo do diretor de marketing, é no tempo que a empresa tem ou não verba para poder divulgar aquele produto, se o market share tá bom ou não. Campanha eleitoral e comunicação pública não é isso. Se você não der resposta rápida de um problema que está acontecendo de vacinação, de falta de água, você vai tomar porrada da oposição e aí o tempo já passou, já não tem como. Ou numa eleição, se você não tiver o timing de responder, ou de colocar, ou de atacar o candidato, já era. Ou num debate, né? Mesma situação. Então, acho que isso é a grande diferença para mim hoje, é como você consegue ter o tempo certo e a rapidez, e isso faz toda a diferença numa estratégia. Agora, a atitude do espectro político, fazer uma campanha de sustentação do governo ou a campanha de oposição, tem diferença? Qual que você gosta mais? Numa campanha eleitoral, você está falando? Campanha eleitoral. Eu digo que é muito mais fácil você bater. Não que eu prefira, mas é mais fácil. Não mais fácil você ganhar uma campanha sendo oposição. É mais fácil você ganhar uma campanha sendo situação, com certeza absoluta. Mas quando você é oposição, você não tem muito a perder. Né? Você não tem um legado a defender,
Você não está sentado na cadeira, então, teoricamente, quem está na situação tende. Você tem a máquina, normalmente você tem mais orçamento, você tem estrutura, você tem legado, você tem história. Então, é mais fácil ser situação. O que não quer dizer que você vai ganhar a eleição ou tem mais facilidade para ganhar a eleição. Sendo oposição, você não tem muito a perder. Você pode atacar mais, você pode ser mais irresponsável, digamos assim. Muito as pessoas me abordam, eu na minha trajetória com a comunicação política, que eu amo isso, e eu falo que a eleição é aquela namorada que dá uma maltratada de vez em quando, porque você tem que pegar firme ali. E muito me foi abordado sobre a questão de porque o profissional de comunicação política, o cara que está tocando a campanha, ele tá sendo pago para criar uma cortina de fumaça. Ele está sendo pago para fazer um avatar do candidato. E aí, essa hora eu vejo assim, tá, tudo bem, mas e o resultado disso quando você vai para uma campanha de sustentação? Como é que você vê isso, essa relação com o candidato, essa performance, ou para o cara que está indo para o embate como oposição, ou quem está sentado na cadeira com a caneta na mão? Tem que ser de verdade? Dá para. Como é que funciona essa comunicação para você? Eu costumo dizer que, na verdade, você sempre tem coisa boa. Em qualquer coisa na sua vida, você tem coisa boa. Então, o candidato, por melhor ou por pior que ele seja, tem coisa boa ali, né? Então, pô, ele é feio, ele fala mal, ele não consegue se vestir, ele não consegue concluir uma frase. Como é que faz para eleger um cara desse? Mas será que isso não pode ser uma coisa a favor? Será que ele ser feio não faz com que a população que não consegue ter condição de se embelezar? Falei, pô, ele é que nem eu. Será que o fato dele não falar bem mostra verdade e mostra que ele não está aqui querendo construir uma coisa que ele não é? Será que o fato da dicção dele ser ruim mostra que ele está dando a cara? Hoje, o Bolsonaro, na verdade, ele se elege não dessa forma, mas mostrando muito, tentando mostrar, né, muito Hum. quem ele é. É o frango com a farofa caindo, eu acho muito ali foi construído, ok. Mas a intenção é mostrar a pessoa como ela é, ou como, na verdade, a população gostaria que ela fosse. Então eu acho que não tem. A gente tem que pegar, é que nem um produto. Por que você vende Dolly? Por que Dolly vende? Porque é barato. Não é porque é gostoso. Então o benefício é compre Dolly, porque Dolly, pô, você tem condição de ter acesso, né? Muitas vezes vote no fulano porque ele vai te dar alguma vantagem. Então a gente tem que identificar qual é o benefício e trazer. Existe um case que eu participei, mas eu aprendi muito participando em 2014 com o Pezão. Quando o Cabral decide que o Pezão é o candidato dele, todo mundo, como é que vai eleger o Pezão, Renato? Que era o marqueteiro. Como é que vai eleger o Pezão? E a gente começa a conversar, a construir o Pezão. Pô, o Pezão é um cara duro, o Pezão é um cara que não é tão bonito, o Pezão, né, meio anda desengonçado. Como é que você vai fazer ele falar? Óbvio que ele passou por uma série de treinamentos profissionais que melhoraram. Hoje ele fala muito bem, porque ele falava, mas na verdade a gente pegou a história, e que é verdade. A legitimidade de quem é o Pezão, da história de vida dele, dos pais dele. O comercial de televisão que mais bombou, que chegou uma hora no final que a gente repetiu pra caramba, eram os pais dele dando a cara e mostrando, pô, esse cara é de verdade, é dessa forma, a história de vida é dele, moraram no acampamento da Light, ali em Piraí, a vida como ela é. As pessoas se identificaram, falaram, pô, esse cara, imagina esse cara sentado no Palácio Guanabara, pô, é isso que eu quero. Então o fato dele ser num chucro, mas simples demais, que poderia ser um problema, virou uma grande virtude e elegeu ele. Entendeu? É pesquisa? É pautado em pesquisa? Não só é pesquisa, porque muitas vezes a pesquisa não te responde tudo. Tem muito da pesquisa, tem muito da sensibilidade e tem muito da aposta. Você consegue perceber, porque assim, se o candidato não tiver nada para te dar, você vai ter que construir alguma coisa que ele possa te dar. Quando eu digo te dar, é dar para, né, te vender. Uhum. Eu vejo o candidato como um produto, um refrigerante. O que é bom? Por que comprar esse refrigerante? Por que eu compraria esse candidato? Alguma coisa tem que mostrar que ele é interessante. Senão eu vou falar, pô, tudo tem um jeito. Não tem como, né? Entendendo as vulnerabilidades que ele tem, seja da história de vida, seja de processos judiciais, seja da relação familiar, a gente vai ter as vulnerabilidades. Mas a gente vai. Tanto é que eu faço uma análise SWOT de um candidato igual eu fazia uma análise SWOT de um produto.
que é análise Cara, SWOT? que legal. Pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Da mesma maneira que eu faço de um produto, eu começo fazendo de um candidato e apresento ele, inclusive. É uma das situações mais engraçadas que a minha equipe fica assim, quando eu chego e faço uma apresentação do planejamento para o candidato, tem coisas que eu falo que ele não vai querer ouvir, do tipo, a sua beleza, ou a sua dificuldade de fala, ou você é prolixo. Eu tive uma oportunidade há pouco tempo, não vou dizer o nome, de um candidato que eu falei que ele era prolixo. Ele falou, não, mas eu não sou prolixo. Eu falei, tudo bem. Se ele acha que não é, mas ele é prolixo. Então, às vezes, a dificuldade do cara de se identificar ou de aceitar. Mas e a gente foi trabalhando em cima disso. Então, o ponto é como é que eu aproveito os pontos fortes, como é que eu mitigo os pontos fracos e, principalmente, como é que eu aproveito as oportunidades. Essa anamnese tem a ver com análise, com uma pesquisa qualitativa? Você faz isso numa quali? Hoje, eu não sei se você está falando de quali como quali espelho. Isso. O quali espelho hoje, eu adoro particularmente. Já é uma coisa um pouco mais ultrapassada, não que não se use. Mas o problema é que ela é cara. Então, dependendo, se você não for uma campanha grande de governo e tal, ou de uma prefeitura de capital, é difícil você conseguir fazer uma quali de espelho hoje pelo custo que é, ainda mais numa pré-campanha que tem menos orçamento. Então, a gente tenta fazer quali de espelho, às vezes não dá. A gente usa muito a quant também, mas principalmente eu faço quali em rede social. Chama-se social listening, que é uma forma de você fazer uma escuta, você consegue puxar, fazer um corte nos últimos 6 meses, o que se falou sobre o candidato tal, o concorrente dele e sobre a cidade, por exemplo. E tem outras coisas mais que a gente puxa. E aí eu consigo ali extrair um pouco o sentimento da cidade a respeito do candidato, da situação. Da situação que eu digo dele ou a situação da cidade, né, política. Então, é uma forma, não é tão aprofundada quanto uma qualidade de espelho, porque você não consegue fazer as perguntas que você quer, mas consegue distrair muita coisa. Eu costumo dizer muito para os candidatos, muitos candidatos vêm e falam assim, não, relaxa, preciso de pesquisa. Eu tenho aqui a pesquisa de 6 meses atrás. Imagina, tá aqui, a situação é essa. Aí eu falo assim, deixa eu te falar uma coisa, quando você vai no médico, você chega e fala, doutor, eu tô com uma dor aqui dentro, perto da minha barriga, aqui no intestino e tal. E se o médico virar para você e falar assim, você está com câncer, você vai acreditar? Não. Por quê? Porque ele precisa fazer exame. Se ele falar para você que tem uma coisa sem ter um exame, ele pode até falar assim, ó, eu acho que isso é um câncer. Mas ele vai fazer um exame. Mesma coisa eu digo com relação ao marketing político. Se eu disser para você que o teu caminho é esse, para você ganhar a eleição, sem ter nenhuma pesquisa, nenhum dado, pô, esse cara ou é mentiroso ou é mágico. Então eu tenho que trabalhar com dados. Às vezes, dependendo da campanha, do orçamento, você vai limitar os dados. Você vai limitar a tua capacidade de ser tão assertivo no primeiro momento. Você tem que ter dado. A lógica não vai dizer assim, eu só trabalho se tiver quality, senão eu não faço. Não tem como. No mundo de hoje, que o orçamento é reduzido, não tem como. Você tem que trabalhar com algum dado, e até para ir nele, e se tiver que mudar a rota, a gente vai mudar, mas você tem um norte. Até para você poder persuadir o candidato de que, olha, estou falando com base nisso, nesses números da sua rede, esses números do monitoramento, nesses números de uma pesquisa quantitativa. Por isso que eu acho que não dá para você não ter pesquisa e fazer uma campanha, mesmo sendo uma campanha proporcional. Agora, dentro da quant, gente, pesquisa qualitativa é diferente da pesquisa quantitativa. Geralmente a pesquisa quantitativa é aquela que vai para a rua, ou então é via telefone, enfim. Kalash, dá para fazer perguntas na quant que você consegue ter um termostato sobre essa questão que a gente acabou de falar aqui, sobre essa SWOT, ter algumas perguntas Com de certeza, quant? com certeza. O problema, você não pode tentar na quant induzir. Você votaria num candidato que é bonito, de olho verde e mede 1,80 m? Você está induzindo na pesquisa. Mas você pode perguntar o quanto a estética de um candidato interfere na tua escolha, ou o que interfere na escolha do seu voto. Opção A, estética. Opção D, idade. Opção C, capacidade de fala. Opção D, histórico de conquistas profissionais. Ali te dá uma... Pô, tô vendo que, ó, a beleza não é relevante para essa cidade. Tô dando um exemplo, né? Nem acho que a beleza é um problema. Tô hipoteticamente falando. Mas você consegue começar a ter algumas respostas do caminho que você está traçando, com certeza. Mas não é tão aprofundado quanto uma qualitativa. Agora, você tocou a campanha de Pezão agora para Piraí. Ano passado. Você também participou da campanha de Pezão para o governo do estado. Em 14. Puta case aquela campanha. Eu tenho ela gravada e eu assisto ela igual assisto. Ó, inclusive eu quero deixar claro aqui que eu não sou o único ser humano na Via Láctea que escuta Dingo igual música, tá? Porque ele também... Eu também escuto. É.
Tem uma do Marcelo Freixo, eu não participei, que eu acho maravilhosa, que é o Wagner Moura cantando. Eu acho a letra é Vai espetacular, essa ser letra. desse jeito. Tá vendo? Exatamente. Não me julguem por isso, tá? Porque o bullying começa em casa, Não, tá? eu falo do Marcelo porque eu não fiz da campanha dele. Então, assim, não é nem dizer assim, você ouve um jingle que você participou, não. Tô falando de um candidato que eu não Sim, participei. É muito sim. legal. Acho É muito bom. muito, Adoro o muito jingle. legal. Eu também. Eu escuto o Dingo igual música. Às vezes eu tô na minha sala trabalhando, tô escutando o Dingo e eles ficam, né? Falar. Ô louco de pedra. Todo mundo escutando Spotify, eu tô Eu não escutando sou bom Dingo. em fazer, não, mas eu sou bom em brifar. Em fazer, não. Eu deixo a equipe de criação que é É. mais experiente nisso, mas eu gosto. Por falar nisso, vamos lá. Estratégia, criatividade, criatividade com estratégia. Uhum. O Kalash é muito mais estratégia, mais dados ali, folhas. É a criatividade, mais criatividade ou é os dois juntos? O Kalash é uma estratégia incluída na criatividade. Inclusive, eu já cheguei a dar curso. Não que eu goste, não é muito a minha área, não. Eu não sou um cara muito didático. Mas eu já fiz. O nome do curso era Planejamento Criativo. Na verdade, eu sou um cara de planejamento, de estratégia. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu quero comunicar. Mas às vezes a forma, que aí é a criatividade, o roteiro propriamente dito, eu até escrevo um pouco o roteiro, mas não é o meu forte. Mas o roteiro propriamente dito, a arte, pô, como é que eu vou usar, que tipo de imagem, eu sei brifar e dar ideia. E dar o mood que eu estou pensando. Às vezes o criativo vai além, às vezes o criativo saca e vai exatamente aquilo. Tem algumas campanhas, alguns exemplos de ideias que foram surgindo ao longo da campanha. Eu tenho um caso de a campanha que eu fiz do Capitão Nelson ano passado, era o 22, e por acaso um dia, no primeiro corte do primeiro programa, uma criança fez assim. Falei, pô, gente, isso é uma sacada muito legal. Vamos pegar todo final de programa, eu quero alguém fazendo assim, sorrindo, perfis diferentes, e a gente vai montando um jogral, uma imagem, que eu vou fazer a vinheta do 22 com um monte de gente fazendo assim. Então, cada programa, o finalzinho é uma imagem. E aí, isso bombou, nas redes sociais, as pessoas queriam participar para fazer o 22 fechando o programa, se identificava, cara, eu tô no programa de amanhã, não acredito. Então isso virou meio que uma coisa local, assim, que as pessoas falavam. Isso foi uma ideia que surgiu vendo uma cena na hora. Isso é criatividade. Mas não necessariamente isso é criar, de sentar e desenhar a ideia, entendeu? Entendi. É, existe. Eu falo que. Aí a minha opinião e um cafezinho ali não fica com o cafezinho, Nem tá? sempre. Tô te Nem falando. sempre, nem sempre. Eu falo assim, quando você monta uma peça, principalmente para eleição, eu tenho comigo, carrego comigo que ela precisa entreter. Tem que ter entretenimento, precisa ser legal. Que a eleição já é dura, já é uma disputa. E o brasileiro tem aquela coisa, que é uma coisa enraizada no Brasil, que é pô, fala de eleição. As pessoas tendem a pensar em eleição perto da eleição. E aí eu entendo que a campanha política ela precisa ser bonita. As coisas precisam ser bonitas, não precisa ser duro, não precisa ser quadrado. E precisa trazer isso, esse pertencimento. É uma tendência há muito tempo. Como é que você enxerga isso? Principalmente nesse mix que a gente está falando, né? Rede social, Facebook, Instagram, e ainda a TV aberta, a TV, o programa. Eu acho que tem três coisas aí que a gente pode falar em cima da tua pergunta. Primeiro, a questão da estética. Hoje, eu que trabalho muito também com redes, né? Fazendo muita rede social de candidato e participando de algumas redes sociais de prefeituras e de gestões públicas. Hoje, um bom videomaker que entende, que saca de edição, consegue fazer um baita material, sozinho ou com duas pessoas, um baita material de vídeo. Você fala, cara, que produtora fez isso? Não foi uma produtora. Foram duas pessoas. A gente até brinca do Eugência. É um cara que ele mais um, ele sozinho, ele consegue fazer. Então a estética hoje está cada vez mais fácil e mais exigente. Você consegue fazer melhor com pouco. Seja pouco de custo, seja pouco de estrutura de gente e de maquinário. Então isso é uma coisa que hoje, se você não tiver uma estética bacana, você dificilmente vai atender e prender a atenção do leitor. Dois, é a questão que eu acho assim, talvez o maior desafio, que é como é que você consegue levar para uma campanha eleitoral, para um programa eleitoral, para um material eleitoral, uma coisa divertida. Né? Seja engraçada, seja inovadora, seja que as pessoas falem, pô, que bacana, vou fazer isso também, né? De que traga um engajamento ou que traga o ponto de vista de, pô, achei interessante.
E o terceiro é a questão da relevância. Pô, gostei disso, cara. Concordo com isso, defendo isso. Vou compartilhar. Vou mandar para as pessoas visualizarem. Eu tenho um candidato agora que eu estou trabalhando, quer dizer, ele é um deputado, né? E pré-candidato à reeleição. A gente conseguiu bater 5 milhões de visualizações num corte dele de um podcast. Porque ele fez uma fala que a gente entende, por mais que tenha impulsionamento ali, a gente impulsiona vários conteúdos, mas 5 milhões de visualizações não era um corte como esse qualquer. Não era um corte que tinha. Um corte. Mas ele fez uma fala, falando de segurança pública, que hoje é o principal tema no Brasil, falando da importância da solução de botar um exército para rodear a Rocinha. Não entra nem sai nenhum tipo de equipamento, nenhum tipo de arma. Bombou, bateu 5 milhões. Isso é o quê? As pessoas se identificaram e falam assim, é isso, cara. É isso que eu acredito. É isso que eu quero. Então, a relevância do assunto, quando você consegue atingir as pessoas, é mortal. Acho que tem esses 3 fatos. A estética, a relevância com o que você está falando, porque sem relevância tem como, e, se possível, de uma forma mais divertida, mais, ou seja, engajadora, ou seja, engraçada, ou seja, dinâmica, criativa. São os 3, não necessariamente juntos, né? Mas eu acho que é o que a gente consegue hoje, esse desafio de conseguir conquistar. E como é que você analisa os políticos de trend, por exemplo? João Campos, né? O prefeito de Florianópolis. Como que você vê isso? É intencional? Ou nem tudo tem tanto controle assim? A coisa vai andando conforme rede, conforme o perfil do candidato, a pessoa. Eu acho que a trend, ela é uma tendência que não é do político. A trend, como é que ela surgiu na política? As pessoas faziam um trend, e aí os políticos, para tentar se espelhar e para tentar fazer com que as pessoas falassem, pô, ele é que nem eu, começaram a fazer as trends. Então, na verdade, nada mais do que um recurso para você tentar mostrar que eu sou que nem você, que eu faço as brincadeiras que você faz, que eu sou divertido. Eu acho só que existe um excesso. Às vezes, assim, você não aproveita a trend, você quer construir a trend. Você quer promover a trend pela trend. Eu, particularmente, não gosto muito. Acho que quando ela existe, acho legal, mas tenho até certa dificuldade para um político de construir uma trend ou algo que pode vir a ser uma trend. Eu respeito quem gosta, mas eu acho que não é aí que vai gerar voto, não é aí que vai gerar pertencimento para o candidato. O que acontece muito hoje, e aí eu digo para você que é uma das poucas coisas que depende do candidato, é a capacidade de você fazer filmes de engajamento rápido e espontâneo. Vou dar um exemplo de um político que não é meu cliente, que é o Dr. Serginho, prefeito de Cabo Frio. Ele é excepcional na capacidade de olhar para a câmera, de dar o recado, de narrativa, de posicionamento. Lógico, a equipe dele é muito boa, tem enquadramentos muito bons, tem pensamentos criativos muito bons, mas é do cara. O cara chega em casa, liga a câmera, faz selfie com a filha brincando com ele. Pô, tudo que eu queria que os meus clientes, alguns fazem, a maioria não, tivesse essa sacada sozinho, tô em casa. Pô, mas que sacada legal, meu filho pequeno tá ali, vou lá brincar com ele, vou filmar. É difícil. Então, depende muito, esse tipo de conteúdo orgânico que a gente tanto quer, de entender a vida como ela é, se a gente não monta o cenário, dificilmente vem do político, entendeu? E eu acho que isso sim não é uma trend, mas é algo que engaja as pessoas a falarem, pô, que bacana. Eu me lembro de um Rios do Serginho, doutor Serginho, prefeito de Cabo Frio, que ele tava na coisa da. Tava na fachada, olhando para baixo, e tinha uma manifestação. E aí entrou aquela coisa, falou, vou lá conversar com eles, né? E ele desceu e foi lá, e ele foi conversar com as pessoas que estavam lá na frente da prefeitura. E eu falei, cara, a sacada é legal, porque o que ele está comunicando com aquilo? Que ele vai de frente ao problema para Olho no resolver, olho, vou olho no olho. resolver. Eu vou resolver. Existem. Existe o político ideal para você trabalhar? Quem é o Não político? existe, não existe. Político ideal não existe. Existe assim, coisas que um político poderia ter que facilitam o nosso trabalho, ou não facilita o nosso trabalho, mas facilita a comunicação, no caso, né? Primeiro, que assim, uma coisa que um político tem que ter não só para comunicação, mas para a campanha dele, que é disciplina. Meus maiores problemas em campanha são políticos que já deixaram equipes esperando 4 horas, 5 horas no sol,
político que combina uma coisa com você, no dia seguinte ele fura. Político que você, graças a Deus aconteceu pouco esse caso, você combina uma coisa pro debate, na hora H ele fala outra completamente diferente. Esse é o meu pensamento, foi o debate. Em discurso, então, tem vários que brincam, tem uns que eu brinco, não posso dar nomes aqui, que ele me pede o que eu vou falar? Meu discurso. Aí você prepara, pô, aí tu vai preparado para ver o discurso dele, e não fala nada. No final fala assim, não, mas pô, porque eu tava meio sem ideia, queria ver só que a tua opinião, mas ele fala da cabeça dele. Dizem, não sei, que o próprio Lula fala muito isso, né? O Lula, às vezes, tem. Se ele não lê o discurso, ele muitas vezes fala o que vem na cabeça dele. Tanto é que algumas vezes saíram algumas besteiras, algumas coisas um pouco equivocadas, né, da boca dele. Mas eu gosto muito. Eu acho que essa disciplina é a primeira coisa que. Se ele não tiver, eu vou ter dificuldade na campanha. Isso é sabido. O segundo é o candidato estudar. Você vai para uma campanha de Piraí. O Pezão conhece Piraí da palma da mão dele. Além de ele ter sido prefeito, ele sabe a situação da saúde, da educação, geográfica, as oportunidades, ele tem projeto, ele sabe o que ele quer para a cidade. Tem muito candidato que você chega e aí ele nem contrata uma equipe técnica para poder dar informação para ele. Então a gente fica meio que rebolando para encontrar soluções para questões técnicas. Assim, você ter disciplina e ter conteúdo, estudo é muito importante. E o terceiro é sola de sapato. É o cara que tem disposição para ir para a rua. Muito candidato se esconde, muito candidato, na verdade, ele não se esconde. Ele se engana. Ele começa a criar agendas que não têm a menor relevância para fugir do que ele tem que mesmo fazer. Seja porque ele às vezes está muito centralizado. Tem casos de candidato que ele é o coordenador da campanha dele. Esse é o início do fracasso. Eu sou quem é coordenador da campanha? Não tem, sou eu mesmo. Pô, isso não tem como. Não, ou você coordena ou você é o candidato. Tinha sabido. Entendeu? É a regra 1. Mesma coisa numa gestão. Ou você é o prefeito ou você é o secretário de governo. Se você quer ser o secretário de governo do seu mandato, a chance de dar problema é enorme. Até para você não se expor, até para alguém dizer ou não que não vai ser você, até porque você tem que representar a cidade em alguns lugares e não ficar resolvendo o dia a dia com os outros secretários. A campanha é a mesma coisa. É você que vai resolver a questão financeira? É você que vai resolver como é que vai estar a estrutura de rua dia seguinte na caminhada? É você que vai resolver se tem gasolina para todos os carros que vão estar na correata? Não dá. Não dá. É você que vai resolver com a equipe de comunicação alguns detalhes que não tem que ser você? É isso. Uma vez eu ouvi uma frase assim, tudo bem, você é o candidato e você é o coordenador. Então foi assim, fica na coordenação e me arruma um candidato. Que aí a gente vai começar a trabalhar. Mas sobre Piraí, Pezão chega e se candidata à prefeitura. Tem um peso do governo do estado, um pesão grande em Piraí. Mas teve um momento que eu acompanhando, inclusive quero mandar um grande abraço pro Pezão. Pezão teve aqui, gratidão é algo que não prescreve nunca. Ele veio aqui na edição 000. Eu não acreditava que Pezão vinha aqui. E quando falou, bom, o Pezão vai. Quero agradecer o Vitão também que fez a ponte. Eu falei, mentira, o Pezão vai vir aqui na edição 01 do podcast. Isso é ele, é a cara dele. É ele. Pra você ver como é que as coisas marcam. Eu falei assim, cara, o cara veio aqui no episódio 01, cara. 0000. E a gente trocou muita ideia, inclusive pós. Eu sou fã de Pezão. A questão é, chegou uma hora na campanha de Pezão que Maria Lúcia foi gastar a sola da sandália na rua. A pergunta, foi estratégia? Foi necessidade. Eu tinha um candidato que estava com uma questão de saúde, ele caiu de fato. Aí já me perguntaram se aquilo ali foi armado ou não. Eu falei, pô, gente, haja criatividade para achar que foi armado aquela lesão que ele teve no ombro. Ele caiu em casa, teve uma lesão, foi para o hospital em Volta Redonda, teve que fazer um procedimento, teve que imobilizar, e o médico falou, durante, não lembro se foram 10 dias, 15 dias ou mais, que ele não podia sair de casa. Então a gente tinha um problema da justiça, que já afligia, se ele podia ou não, né? Se ele ia conseguir ou não a liberação da justiça para ser o candidato. E tinha um problema médico que ele não podia sair de casa. E um dos diferenciais do Pezão é, quando ele vai para a rua, as pessoas adoram. Para nossa sorte, a gente tinha uma primeira-dama, que inclusive todo mundo diz que é a melhor primeira-dama que o Estado já teve, né? Pelo menos nos últimos, sei lá, 30 anos. Pelo carisma, pela atuação, pela capacidade de organização, pela educação, por tudo.
E a gente falou, Maria Lúcia, a gente precisa de você como para representar, porque as pessoas olham, Maria Lúcia associam diretamente ao Pezão. É uma primeira-dama que é diretamente associada à imagem do candidato. E uma imagem muito boa, a gente precisa que você vá para a rua e tenha um recado subliminar ali. Eu tô aqui representando o Pezão, pedindo voto para ele, com o número dele, vamos votar no Pezão, vamos junto, ele tá lá se recuperando, enquanto isso a gente precisa tá aqui, a campanha não para, não pode parar. E tem até uma caminhada que a gente faz, que passa na porta dele, ele vai até a varanda, acena, com o braço ali mobilizado, mas o outro ele dá um tchau, e ela vai pra rua e ela representa muito bem ele. Isso não foi nem pesquisa que mostrou, não. Isso já era sabido pelo que a gente via nas ruas. Né? Então não foi nenhuma estratégia, foi uma necessidade. Lógico, passa a ser uma estratégia quando você, bom, diante do problema, o que eu faço? Mas não é algo que foi pensado previamente. Quando tem um problema, o que a gente resolve? A gente resolve que a Maria Lúcia é a pessoa capaz de representar ele, porque senão a gente não teria rua durante muito tempo, um período chave da campanha, numa eleição que era disputada. Foi uma eleição, eu chamo de Shark Tank, não dá pra sangrar? Como assim? Foi muito acirrada, muito densa, muito tensa. Foi uma eleição muito tensa, principalmente nos bastidores, porque você tem um candidato que quer ir para a rua e não consegue, por uma questão médica, que está muito preocupado com a questão jurídica, né? A oposição tentando sempre bater nessa questão que você vai votar num cara que ele não vai se eleger, que ele não pode se eleger, tentando desconstruir toda a história da prisão, toda a história da Lava Jato, que já se sabia, mas tentando marcar e martelar em cima dele isso. E a gente construindo todo, na verdade, revivendo toda a imagem do Pezão que as pessoas tinham desde a época do governo e da capacidade dele de gestão de resultado que ele fez quando ele foi prefeito de Piraí. Né? Fora o carisma dele. O Pezão tem uma coisa muito louca, né? Ele é aquele cara simples, ele não é um cara que te abraça efusivamente, ele te dá mas o jeitão dele, as pessoas percebem que ele é um cara simples, que ele é um cara que olha no olho, que ouve. É um cara que come lá o torresmo, que toma cerveja, que fica ali com você, que não tem luxo, não tem O Pezão é o prefeito que vaidade. respeita a fila. Eu vi isso. Respeita tudo, não só a fila. Cara, eu vi isso no Piraí Fest. E ele no tranquilo, na Agora, filinha. desse ano, Na fila lá, esperando pra pegar o que a ele cerveja. comprou. É a cervejinha dele lá. E eu falei assim, cara. Eu falei assim, isso é legal. Cara. Olha lá. Eu falei, gente, dá uma olhada naquilo dali, ó. Olha aquilo ali. É o CPF dele ali, tá ali. É ele. É ele. Não, e ele vai buscar, né? Porque muitos mandam buscar, né? E ele vai buscar. E ele vai muito pro jogo. Eu respeito isso. Agora, essa bolha das redes, né? Muito se fala. Como que você como lidar com as fake news? O que é verdade, o que é mentira? Como é que você lida com isso nas campanhas? Eu te diria que é a parte que eu menos gosto numa campanha. Eu não curto trabalhar com ataques. Ataques, né? Fora da. Uma coisa é você atacar a capacidade técnica, outra coisa é atacar, construir mentira, ficar distribuindo conteúdo de maneira apenas para denegrir a imagem do cara, principalmente numa situação em que ele muitas vezes não é verdadeiro. Então, não é uma parte que eu curto, mas que cada vez mais é utilizada em campanhas eleitorais. Isso é uma. Com a questão, né, do crescimento, a multiplicação não só das redes sociais, mas de outros canais, como o WhatsApp, se tornou muito comum você ter, às vezes, até uma equipe que só faça isso. Então, muitas vezes, dentro da estratégia de uma campanha, pensa-se em ficar atacando só para você tirar a atenção do candidato oposto para se defender, ao invés de fazer a campanha e o trabalho dele. E aí é um grande desafio que os estrategistas têm normalmente, eu tenho essa experiência, de virar para o candidato e falar assim, tudo bem, você vai apanhar, relaxa, vamos voltar a focar no nosso aqui, vamos... E ele fica revoltado, entendo, às vezes pega no pessoal, pega na família, pega numa mentira, que o cara fala, mentiram, falaram e eu não vou responder. Às vezes não vai, porque você vai gastar às vezes um espaço que você tem nobre para atacar, você vai parecer que você sentiu o golpe. Não estou falando que não tem, em alguns casos não tem. Às vezes você tá multiplicando, o cara fala desse tamanho, você tem uma rede desse tamanho. Aí você pega aquele ataque que ele deu, vem para tua rede, que é muito maior, e fala, é mentira aquilo. As pessoas vão lá clicar para ver o que foi aquilo que estão falando. Então você deu
o tamanho que ele queria. Senão ia ficar naquele mundinho. Porque o que acontece muito em campanha? O grande problema das campanhas são o entorno do candidato. Porque o entorno do candidato fica minando ele, às vezes de propósito, muitas vezes não é de propósito. É a ansiedade da equipe mesmo. Não, porque fulano, tu soube? Teve ali. Não, porque falou isso de você. Você vai deixar? Aí 5 mandam o vídeo do cara dando porrada em você. Aí você fala, pô, isso multiplicou, pô, isso viralizou. Mas é um mundo que está vivendo a campanha eleitoral numa cidade, é um mundo ali de 15% das pessoas, 20% das pessoas. Quando você vai pegar um dado de um monitoramento, não, candidato, isso não representa a realidade. Mas imagina, aí vira uma coisa meio às vezes de ego. Não, então, um monte de gente me batendo, um monte de gente me mandando, estão vendo, eu não vou responder. Esse é o grande problema para mim hoje da fake news ou do ataque abaixo da linha da cintura, porque você tem que administrar o candidato, o emocional dele, para ele não se perder ali, porque vai embora. Vai embora. E Vai aí embora. eu tenho outra coisa também. E muito o profissional de comunicação que tá tocando a campanha fala assim, mas ele não vai pra rua, ele não tá na rua. Não, pera, mas não dar resposta também é resposta. Muito, muito. Você não dá o que o cara quer. Eu já fiz o contrário. Eu era menor, eu dei uma porradinha. Porrada é porrada verdade, não é porrada de fake news. Pra aguçar, o cara responder, a gente fala, pô, é isso que eu queria. Pô, eu entrei na rede Lógico. do cara. Eu entrei na rede do cara. Eu entrei na rede do cara. Ele falou de mim, entendeu? Ele me deu o tamanho que eu não tinha. Então isso tudo é estratégia. Tudo é estratégia. É do jogo. Por falar do jogo, Kalash, já teve você disputar a eleição com outro estrategista e ficar, tipo, amigos, negócio à parte. No final das contas, às vezes no encontro, num debate, cumprimentar e já teve estrategista, profissional que leva isso pro coração mesmo e nem cumprimenta você, nem fala nada. Não, nunca tive essa experiência. Não tenho muitos amigos estrategistas, mas conheço pessoas que não fizeram campanha. Conheço amigos que eu nunca fiz campanha contra, mas que eu conheci da vida, muitos da Prole, que a gente conversa, que a gente troca ideia. Pessoas muito boas, muito capacitadas. É, e pessoas que eu já fiz campanha contra, mas não, me apresentei ali, mas nunca teve um clima, nunca tive nenhum problema amistoso com ninguém, não. Graças a Deus. Com a velocidade da informação, campanha, feito melhor que perfeito com velocidade ou tem que ser perfeito com velocidade? Dizem, se você perguntar pra minha equipe, vão dizer que eu sou perfeccionista. Mas eu não sou perfeccionista. Eu acho que eu não sou perfeccionista. E o ótimo é inimigo do bom em campanha é total. O ótimo é inimigo do bom em O ótimo campanha. inimigo do bom. Quando você tem tempo, vamos buscar o ótimo. Mas muitas vezes o bom é fundamental para resolver o problema ali. Porque o bom vai resolver. Se você buscar o ótimo, você pode se prejudicar totalmente. É o que eu falei, o timing é muito maneiro, mas ao mesmo o timing te dá uma limitada. Você não tem como ir além disso, porque não dá. Tem que botar na rua, tem que botar na rede, tem que subir. Esse mundo maluco da rede social, porque é maluco. É maluco. É maluco. Esse mundo da rede social, e eu comecei em 2010, que mal tinha rede social, para hoje, é uma doideira. Essa coisa de você vir à noite, de você não parar, de você ficar em casa. Eu cansei de dormir deitado na cama, vendo a rede social para ver como é que estava o engajamento de um determinado post. Isso é coisa de maluco. Eu não curto mesmo. Eu faço por necessidade, mas eu acho o algoritmo controla você, é muito ruim. É. E você e o candidato, É principalmente. verdade. É verdade. Precisa ter, na sua visão, a relação com o cliente candidato. Precisa ter dar esse match entre o candidato e você para que você possa desenvolver, ou é só, dá para rolar só no pragmatismo? Cara, Ou, vou até adicionar, ou tem horas que você sai de cena porque você tá muito faca na caveira, tem que botar uma outra pessoa para facilitar? não, isso eu nunca tive, não. Eu dei muita sorte, porque 90% dos candidatos que eu trabalhei, não sei se 90, são candidatos que eu gostei, que eu me identifiquei. Não vou dizer que virou meu amigo, mas pessoas que eu ligo, que a gente brinca, que a gente troca ideia. Inclusive, alguns poucos que perderam, né? Caio Viana, que é um candidato que foi contra o Vladimir Garotinho em 2020, eu digo que foi a minha maior derrota-vitória. Como assim? A gente perdeu por 0,5%. Só que ele era terceiro colocado no começo das eleições contra a máquina dos garotinhos e a máquina do governo do estado. Ele bate 49,6, não ganha por muito pouco, mas a gente constrói uma amizade, uma relação de confiança, que depois ele passa a me pedir um monte de coisa, tem muita relação. Só que o trabalho do marqueteiro, pelo menos eu posso dizer por mim, não sei se todos, a gente vira muito psicólogo.
Muito psicólogo. Cansei de ter esposa me ligando, falando, pô, Kalash, você pode dar uma passada aqui? Porque ele tá precisando só trocar uma ideia. Pô, você pode ficar mais um pouquinho, todo mundo foi embora, mas você pode ligar pra ele que ele tá mal com tal coisa, de sentar, ganhar o primeiro turno, faltando 3% para não ganhar, para ganhar direto no primeiro e ter que ir pro segundo, o candidato sentar na tua frente e começar a chorar com medo de perder. Tu fala, calma aí, irmão, fica tranquilo, você vai ganhar. Você tem que dizer aquilo pro cara, ele tá querendo ouvir aquilo, mas entendeu? Você tem um trabalho de psicólogo ali, de terapeuta, pô, entender a relação do candidato com o pai, com o filho, toda a problemática que tem em volta da cabeça dele, do porquê que ele não quer aquilo, muitos movimentos que você não consegue entender, aí você vai se aprofundando com ele, aí você vai entendendo. Uma das primeiras coisas que eu faço numa campanha, numa pré-campanha, eu chamo de uma entrevista diamante, que é quando eu consigo conversar tudo, é como se fosse quase um podcast, só que é mais profundo em alguns pontos. Eu pego 2 câmeras, estou gravando, esse material provavelmente vai ser rico para mim, e eu consigo conhecer mais ele, assim, um papo de 2, 3 horas. E eu vou cutucando algumas feridas, eu vou entendendo algumas coisas. Eu, obviamente, pesquiso muito antes matéria de jornal para saber como é que ele se posiciona. Depois eu tiro muita gente do local e falo assim: isso é isso mesmo? Não, beleza, só para saber. Porque uma coisa é o que você responderia, que eu preciso saber, e outra coisa é se é verdade ou não. E nisso você começa a criar uma relação de intimidade, de confiança, principalmente. Eu digo que hoje o marqueteiro, ou principalmente a pessoa de gestão de crise, eu trabalho hoje com consultoria e com comunicação pública. Se o prefeito não confiar em você, se o gestor, o governador, o deputado não confiar em você, não te falar a verdade, vai ter um problema. Então, é que nem um advogado. Quando você está respondendo a um processo, você tem que virar para o teu advogado e falar a verdade. Porque ele vai dizer assim, pô, então isso eu não posso responder dessa forma. Pô, então eu tenho que ir por esse caminho. Se isso aqui acontece, então vamos por esse caminho. Mesma coisa o marqueteiro. Se você falar para ele, não tem nada. Eu não respondo a nenhum processo, é mentira. Não fiz nada. E lá na frente se descobre que você responde, que não é verdade. Cara, toda a estratégia que foi montada vai pro ralo. Entendeu? Já aconteceu e eu fiquei muito bravo. Falei, pô, fala a verdade, cara. Eu não vou contar pra ninguém, mas se você não me disser a verdade, eu tô montando uma coisa que é mentirosa e que pode ser revelada a qualquer momento. E aí vira um grande trunfo pra oposição. Ah, é? Você tá falando que você é isso, isso, isso? Olha aqui. Entendeu? Sim. É, dentro do mundo da comunicação, você falou uma coisa que é interessante. Você ganhou, você perdeu ganhando. Perdi ganhando. Quando você tem uma campanha que você, no caso dessa curva de ascendência que você levou a campanha, dentro do núcleo de comunicação, é visto de uma maneira diferente? Tipo assim, cara, o Kalash tirou o cara daqui, levou Não, o acho cara que pra não. lá. O Acho que não. perdeu, perdeu. Acho que perdeu. Pra teu histórico, por exemplo, ano passado eu ganhei 6 eleições no estado do Rio de Janeiro. Elegi 6 prefeitos. Ajudei a eleger 6 prefeitos. Até o Tandy, que é o prefeito de Resende, que eu fiz campanha também, ele brinca. Ah, cara, você é malandro, né? Você pegou 6 que eram favoritos. Eu falei, nem tanto, e não mesmo. Mas a verdade é, não adianta nada você falar assim, eu fiz uma campanha que eu fiz a campanha no segundo turno em Sumaré, em São Paulo, ano passado. Um candidato do PT, numa região do interior de São Paulo, na região metropolitana de Campinas, que o PT é execrado. Ele vai para o segundo turno 43 a 25, 26 ele. Me chamam no segundo turno, falo, vou, mas PT ali vai ser difícil. Trabalha. Tirei o vermelho da campanha, refizemos uma nova campanha. Primeiro turno, segundo não tinha nada a ver. E ele fecha com 44, 45 quase por cento dos votos, contra 55 do adversário. Ele reduz muito essa distância, mas não que eu acho que não houve falha. Houve, pode ter errado alguma coisa, mas eu acho que e ele também acha que era o teto dele, enquanto candidato do PT ali. Fazer as pessoas ali votarem, apertar 13 na urna era muito difícil. Aumentou o número de pessoas que não foram votar. Ele ganhou muito mais votos do que no primeiro turno. Então, assim, a gente fez um bom trabalho. Até hoje ele é meu cliente. A gente fez um bom trabalho, mas não ganhou. Então, quando eu falo assim, eu participei de uma campanha em Sumaré que eu tirei a distância, tirei a diferença e tal. Mas tu perdeu? Eu perdi. Entendi. Às vezes, para o candidato, no caso de Campos, no caso de Sumaré que eu dei o exemplo, eles reconhecem hoje são meus clientes ou potenciais clientes, né? A gente tem uma relação. Mas para currículo, acho que menos, muito menos. Entendi. Agora, qual é um case de sucesso que você coloca na mesa assim de bate pronto? Difícil, porque você pode olhar por
viés diferentes por que é esse case de sucesso. É o case do resultado da urna ou é o case da construção de imagem? Da construção da É imagem. o que eu ia optar por responder. Eu diria que é o Capitão Nelson em São Gonçalo. Em 2020, eu não fiz a campanha dele, ele se elege numa eleição extremamente apertada. O Capitão Nelson era um cara da P2, policial militar, existia a história de que ele era matador, tem a história do carro da linguiça, que botava, né, matava as pessoas e botava nesse carro da linguiça. Tinha todo esse folclore, tem ainda esse folclore em cima da cidade. Ele é eleito numa margem muito pequena contra o candidato do PT em 2020, não fiz essa campanha. Fiz Axel, Niterói e Campos. Ele é eleito por uma margem muito pequena, mas com a mensagem da segurança pública, que São Gonçalo precisa mais do que nunca resolver o problema da segurança, então nada como um PM para chegar lá e resolver. E eu entro em 21. O filho dele, que hoje é deputado estadual e secretário de Estado, Douglas Ruas, me chama para fazer a gestão de imagem dele a partir de 21. Já visando a eleição do Douglas em 22 e já pensando numa imagem do capitão em 24. E a gente consegue construindo aos poucos. O capitão, óbvio, muito dependendo dele, é um cara que começa a realizar, entrega muita coisa, principalmente na área da saúde e na área da urbanização. Ele vira um grande síndico. O cara todo dia, Igor, todo dia ele acorda, sai de casa, vai pra rua, sem avisar qual é a agenda dele. Então no começo foi muito difícil mandar a equipe para acompanhar, hoje ele já aceitou. Então a equipe vai para a porta da casa dele e vamos juntos saber para onde é que ele vai. Que obra ele vai visitar, que hospital ele vai ver, se é uma escola, ele resolve. Então é um cara que vai muito para a rua, está muito presente, as pessoas veem o capitão muito na rua. E começou as pessoas a gostar da presença dele e tal. E a gente foi construindo uma imagem dele, de um cara que é do povo, que é família, que ouve as pessoas, conversa. Começou a mostrar muito o dia a dia dele com os filhos, com os netos. Resumo da história, em 2024 agora, ele é reeleito com 85% dos votos da cidade de São Gonçalo, com o vovô do povo. O cara que era o cara da linguiça se transforma no vovô do povo. E muita gente da política me procura depois com o case do capitão, falando do case do capitão. Não só a rede dele cresce, a rede dele hoje é muito bacana, mais de 100 mil seguidores e muito ativa, muito presente, como também por a transformação de um cara que era um policial militar, matador, não estou falando na imagem, não que ele seja. Lembrando que nós estamos falando aqui de imagem, tá? Construção de imagem. Porque as pessoas tá? achavam que ele era, o estereótipo, pronto. O estereótipo de um matador, de um PM, para um cara hoje que é visto como um emocional, um cara que cuida das pessoas, que abraça a velhinha, que criança abraça ele pela perna. E ele ficou. Ele até fica meio sem graça quando a criança vem, ele não sabe muito como agir, mas ele abraçou essa ideia e é dele hoje. E é muito bacana. Qual é o tempo certo? Já caminhando para o final, qual é o tempo certo de subir a bordo de um projeto político eleitoral, na sua opinião? Boa pergunta, porque isso para mim eu acho que é um dos maiores. Se eu falasse, se algum candidato me perguntasse assim, pô, qual é a dica que você daria? Não sei se estou antecipando alguma pergunta sua, mas qual é a dica que você daria? Planejamento. Eu hoje, por exemplo, vou te dar uma análise que você não perguntou, mas eu vou dar, sobre a situação da campanha para governo do Estado. Na minha opinião, o Eduardo tem ampla vantagem para ganhar a eleição, não só porque ele hoje lidera as pesquisas, não só porque ele tem um recall mais alto e está fazendo um bom trabalho à frente da Prefeitura do Rio. Mas eu acho que hoje o Eduardo tem ampla vantagem porque não tem do outro lado a construção de nenhuma imagem. Se você não der tempo para construir a imagem de um candidato, é difícil, a não ser que você pegue um cara com recall alto. E vamos tentar explorar em cima disso. Se o Washington fosse o candidato contra ele, o Washington já tem uma estrutura, já tem uma imagem, já tem um nome, tem lá as suas vulnerabilidades, mas você tem um cara que dá. Você parte com pontos fortes e fracos, você parte de metade de um caminho. Construir um candidato do zero a partir de março, abril, é muito difícil. A não ser que seja uma campanha completamente terra arrasada, ninguém é de ninguém. Você tem um candidato como o Eduardo, que lidera uma pesquisa com uma ampla vantagem, sentado na cadeira, com o orçamento da Prefeitura do Rio, entregando, por mais que se você não tiver tempo para construir a imagem, tempo para mostrar o serviço, tempo para mostrar quem ele é e botar ele em possibilidades de espaços de mídia, de entrevista, de construção de oportunidade, de pensar. Porque hoje, o que vai acontecer? Vai chegar março, abril, não sei quando é que o PL vai resolver a situação dele, vão dizer, fulano, você é o candidato. Vão contratar uma equipe de marketing, toca aí.
a equipe pode até fazer bem, mas em abril é muito mais difícil. É correto dizer que não se tem o efeito Witzel em todas as eleições. De repente, tum, O efeito Witzel, quem é o... o efeito Witzel foi o efeito Bolsonaro, né? Não foi o Foi efeito efeito... Witzel. Né? Foi ali o contexto todo do ano. O Bolsonaro foi o boom e carregou, todo mundo estava junto com ele ali. Porque ele veio na lanterninha durante um bom tempo, ele veio com baixa intenção de voto, de repente deu Como o aquele... Zema. No Como mesmo ano. Zema. No mesmo ano. É, O mesmo como contexto Zema. que aconteceu no Rio, aconteceu em Minas. Então não foi só. Foi muito mais o contexto nacional ali do que pontualmente no Rio de Janeiro. Você, na sua análise, há uma possibilidade de ser criada uma wave, como foi? Não acredito. Eu acho que a Wave teve muito a ver com o bolsonarismo. Com essa mudança de comportamento que as pessoas queriam ver na política. Queriam o outsider, queriam o político que não era político, queriam o cara que era diferente. E eu acho que muitos hoje arriscaram e viram que não dá certo. Então, tem-se hoje um pensamento de, mas um novo Witzel, mas... Então, eu acho que essa onda dificilmente pega, a não ser que você consiga atingir um outro argumento que ainda não se encontrou. O grande problema hoje na eleição do ano que vem e das próximas eleições é que cada vez mais se aumenta o número de pessoas que não vão às urnas. Então, cada vez mais a relevância do voto aumenta. O teu voto tem mais peso quando você tem um maior número de pessoas não indo, porque o percentual vai aumentar. A relevância do seu voto aumenta. Então, Fato. quanto mais as pessoas que são da política só votam, ou que entendem, ou que gostam. Eu falo pra minha mãe tem mais de 70 anos, e ela fala que. Se tem alguma coisa boa na minha idade que eu não preciso mais votar. Eu falo, não, mãe, vai votar. Porque isso. A não ser, Fala a primeiro mesma que coisa. a gente não pode abrir mão. Alguém vai ter que sentar ali. Se você não votar, não quer dizer que não vai ter ninguém. Vai ter alguém. Vota então no menos pior e mais. Distribui essa responsabilidade. Né? Eu falo assim, eu falei com meu pai, inclusive, falei, pai, não dá pra viver igual aquela música, né? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Porque, no final, a gente paga caro. Muito. O futuro, última pergunta. E o futuro do Kalash? O que você tá O projetando aí futuro a pra Deus pertence, frente? mentira. Cara, eu tenho trabalhado na minha consultoria já para algumas prefeituras, alguns pré-candidatos. Tem algumas conversas aí rolando, mas ainda não tem nada fechado. Para campanha de governo, campanha de Senado. Até agora está tendo até possibilidade de campanhas suplementares ainda esse ano, né, no começo do ano que vem. Mas não tem nada fechado. Tem alguns clientes que eu já faço a consultoria, clientes inclusive que já foram, já fiz campanha. Mas ainda estou naquele processo que é o momento, né? Um momento de negociação, de conversa, que eu acho até que deveria ser um pouco antes, mas aí envolve a incerteza política, a indefinição do partido, orçamento, porque esse momento é o momento mais difícil de conseguir orçamento para conseguir viabilizar as pré-campanhas, que como todo mundo diz, não existe pré-campanha. Existe ou não existe, né? Do ponto de vista É. da prática, não existe. Então eu ainda estou nesse momento de conversa, mas meu objetivo é fazer campanhas majoritárias no ano que vem. Agora, eu tenho certeza que esse podcast e os cortes também tem vai ter uma audiência muito grande de profissionais de comunicação. Qual é o grande conselho, ou então qual é a sua fala para esses profissionais de comunicação que estão assistindo a gente? Não existe o marqueteiro político acabou. Como assim? Quando eu digo marqueteiro, não o profissional de marketing político, mas antes se tinha muito a imagem do esse cara elegeu este político. E acho que um pouco até por vaidade. E a gente tem que entender que cada vez mais é uma equipe. Por quê? Não é o papo do somos um time. Mas o Kalash não entende tanto de rede social como ele entende de estratégia, como ele entende de parte criativa. Ele não entende tanto de distribuição de conteúdo no WhatsApp como ele entende de pesquisa. Ele não entende tanto de monitoramento. Hoje, a comunicação está tão diversificada, você precisa ter players tão complexos numa equipe para conseguir isso, que é um time literalmente. Hoje, eu não posso estar falando besteira, mas acho que o Eduardo Paes tem uma equipe que ele tem um cara de digital, tem um cara, um marqueteiro mesmo de estratégia, ele tem um cara que toca todo o material de publicidade com ele. Esses caras sentam juntos numa reunião com ele e tem que definir a estratégia. Achar que só o marqueteiro sabe tudo
e define tudo. A comunicação ela é muito dinâmica. O que eu aprendi ano passado, esse ano, na próxima eleição, já é muito diferente. Então, esse cara não tem tempo e nem capacidade, ou então ele é muito arrogante, de achar que ele consegue saber tudo. Então, eu aprendo muito com a minha equipe. Tem muita coisa que eu digo, ó, eu não sei, me diz aí. Eu sei dizer o que eu quero. Como executo, eu não sei. Se esse cara não executa bem, a culpa é minha? Mas ele também é responsável na boa execução no resultado final. O impulsionamento, tem um cara que tem inteligência de impulsionamento em rede social. Não é minha inteligência. Mas eu digo para ele aonde eu quero atingir, o que eu quero atingir. Mas se ele não vier comigo, se ele não me der um bom resultado, por isso que cada vez mais, assim, essa história do o grande marqueteiro, o genial, então me conte como é que impulsiona um conteúdo. Não, posso chamar alguém para junto comigo? Não é que eu sou sem menos ou mais. Porque é tão diversificada as gamas de comunicação hoje para fazer uma campanha que você precisa de um grande time. Eu acho que você tem que saber dividir essa responsabilidade e dividir o resultado final. Menos vaidade e mais resultado. Bom, é isso, pessoal. Estamos chegando ao final do podcast da série. Eu particularmente, ficaria mais umas 4 horas aqui facilmente. Passou rápido? Passou rápido. Bom, quanto tempo tem aí, Alisson, de podcast? 1 hora, né? Então, a gente trocaria ideia aqui, eu ficaria mais umas 3 horas aqui fazendo perguntas, né? Eu quero te agradecer, obrigado. É um prazer te receber aqui. Gente, para mim é uma honra ter o Kalash aqui, porque eu também, vocês sabem que eu sou um profissional que tô caminhando na área de comunicação política, e trocar essa ideia aqui para mim é fantástico. Obrigado por você ter vindo. E a câmera é sua. Considerações finais é contigo. Igor, eu que agradeço o espaço. Não sou um cara acostumado a dar entrevista, estou acostumado a estar atrás da câmera, orientando as pessoas que dão entrevista. Mas foi muito legal, me senti muito à vontade, acho que foi um bate-papo muito bacana. A gente poder trocar um pouco ideia sobre a comunicação política, que muitas vezes ela é marginalizada, ou as pessoas não querem falar muito sobre política. Eu acho que tem muita inteligência, muita criatividade por trás disso, muito desafiador, né? Reconstruir ou construir a imagem de pessoas. Então eu queria te agradecer pelo espaço, agradecer a oportunidade e estamos aí, estamos juntos. Então é isso, pessoal, tá chegando ao final de mais um episódio do Podcast da Cidade, episódio número 11 da 3ª temporada. Eu troquei uma ideia super interessante com o João Kalash e falamos sobre marketing político, falamos sobre marketing eleitoral e também comunicação pública, ok? Vai ficando por aqui e até o próximo episódio. Podcast da Cidade, os cortes com os melhores momentos você vai curtir no Instagram, e a versão full é essa aqui que tá rolando no YouTube. Um abraço, tchau!